completar, o Whindersson Nunes, comediante, dono de um canal aqui no YouTube, propôs ao Vasco, pelas redes sociais, a realização de um show em São Januário. Ele só pediu que o Vasco liberasse o estádio, o Vasco concordou. Toda a renda desse show será revertida para assistência das pessoas que passam por enormes dificuldades por conta das chuvas que caem no Rio Grande do Sul. A situação é alarmante. Se você puder fazer a sua parte e ajudar, faça com carinho. Bora falar agora sobre a 777. Quando a gente acha que a dona da SAF do Vasco não pode se meter em mais confusão, sempre aparece uma novidade. Uma reportagem da Bloomberg, um dos meios de comunicação mais importantes do mundo, afirma que a 777 foi acusada de fraude por pegar 350 milhões de dólares ou 1 bilhão e 700 milhões de reais, dando como garantias fundos que não lhe pertencem ou não existem. Só para vocês entenderem a gravidade do tema. A Hall, a empresa inglesa responsável por disponibilizar esse empréstimo de 1 bilhão e 700 milhões de reais, já acionou a 777 na justiça americana pedindo a devolução desse dinheiro de forma imediata. Só para lembrar para o torcedor vascaíno, a 777 precisa aportar até 30 de setembro desse ano 270 milhões de reais para não perder a SAF do Vasco. Só para completar, a mesma 777 que recentemente foi rejeitada pela Premier League, a compra com o Everton foi desfeita. Empresa que também está tentando vender um dos seus clubes lá na Bélgica, situação catastrófica. Para completar, quero contar que o Atlético Paranaense notificou o Vasco pelo atraso no pagamento do empréstimo do Hugo Moura, com um detalhe importante. Agora o Vasco já tem a obrigação de comprá-lo, porque estava previsto no empréstimo que se ele fosse relacionado para 4 partidas, o Vasco teria essa obrigação de compra, 2 milhões de euros, o valor final da operação. E aí a saideira sobre a 777, empresa que ainda deve para, por exemplo, Alexandre Matos, recentemente demitido. Ramon Dias vai virar um processo na justiça e pode custar ao Vasco e a 777 cerca de 30 milhões de reais. Beleza? Bora mudar de assunto e falar sobre as receitas dos grandes times do Rio. Todos os clubes de futebol do Brasil já foram obrigados a divulgar seus balanços financeiros referentes ao ano passado, certo? Que o Flamengo fatura mais do que os rivais, isso é público e notório. Mas é legal a gente destrinchar essas receitas para vocês entenderem o porquê dessa diferença toda. Bora falar sobre vendas de atletas. Me refiro apenas ao ano passado. O Flamengo faturou 303 milhões de reais com vendas de atletas em 2023. O Vasco vendeu 125 milhões de reais, quase um terço. O Botafogo fez menos ainda, 83 milhões de reais, e o Fluminense 16 milhões de reais. Isso é bem verdade que também o Mário Bittencourt teve ofertas boas para fazer negócios, mas preferiu segurar esses atletas por causa da chance, da busca e da conquista do título da Libertadores. Sócios torcedores, números absolutos. O Flamengo faturou 90 milhões de reais com o seu programa de sócios torcedores. O Fluminense apareceu em segundo com 57 milhões de reais. O Vasco, que em outros tempos já foi o líder no número de sócios torcedores no país, fechou a temporada passada com apenas 32 milhões de reais de sócio torcedor, um terço na comparação com o Fla. O Botafogo fez menos ainda, 28 milhões de reais de receita com o seu sócio torcedor. Direitos de transmissão de TV. Nada é tão distante do que nesse item. O Flamengo faturou com direitos de transmissão de TV 423 milhões de reais. Se a gente somar o Vasco, o Botafogo e o Fluminense, não se chega a esse valor. O Vasco faturou 97 milhões de reais, o Botafogo 93 milhões de reais e o Fluminense 89 milhões de reais. Então dá para dizer sim que a TV teve um papel absolutamente decisivo para o faturamento superior a 1 bilhão de reais a que teve direito o Flamengo, em detrimento dos rivais. Para completar a bilheteria, mais uma vez o Flamengo na frente, 123 milhões de bilheteria para o Flamengo, 39 milhões de bilheteria para o Fluminense, 26 milhões para o Vasco e 22 milhões de reais para o Botafogo. Eu vou começar com 2 questionamentos. Primeiro, quero que você me ajude. A partida de hoje era qual número de partida do jogador que foi expulso? Cara, ele me fugiu. Quarta, Hugo Moura. Quarta partida do Hugo Moura. A partir da partida de hoje, o Vasco é obrigado a comprá-lo. Que empréstimo é esse? Absurdo. 4 jogos. É um contrato muito mal feito. E, por outro lado, o que o Vasco já comprou, que é o João Vitor,
Será que tem bônus? Por isso que ele não é titular no Vasco? Vou estender a minha pergunta fazendo uma terceira pergunta, para a gente começar já com tudo, né? Por que 3 zagueiros em Fortaleza e hoje a volta dos 2 zagueiros? Por que eu estou falando isso? Porque o Vasco melhorou muito quando o João Vitor entrou, ele fez uma partida excelente. Vasco ainda necessita de goleadores, né, de jogadores com capacidade de fazer o gol, porque se tivesse esse jogador em campo, além do Verratti, o Vasco teria conseguido, pelo menos, chegar ao empate. Então, falta muita coisa, mas já são 5 rodadas e o Vasco continua na zona de rebaixamento. O problema principal, antes a gente vai falar muito do jogo, tá? Que já tô vendo a galera perguntando sobre os jogadores, etc, criticando alguns. A gente vai tentar colocar o máximo possível vocês para participar com a gente, tá? Deixando o like, se inscrevendo no canal. O que mais preocupa, Edmundo, eu acho que todo torcedor deve concordar com isso, é a gente não ter uma perspectiva de melhora, né? Eu acho que perder do Atlético Paranaense em Curitiba é algo que a maioria, provavelmente, dos clubes eu vou perder lá, né? Vai ter jogos, vão ter tropeços, mas lá é sempre muito difícil, tá 20 e poucos jogos invicto lá, etc, né? Mas a gente não vê, cara, uma melhora. Por exemplo, eu vou botar lá, presta atenção nessa, cara, é assustador, tá? Do primeiro tempo, tá? As estatísticas do SofaScore. Olha isso aqui, cara. 64% da posse de bola para o Atlético Paranaense, 13 finalizações a gol contra 0 do Vasco. Finalizações no gol 3, para fora 7, bloqueadas 3. E o Vasco 0, 0, 0, 0. É um absurdo isso, cara. A gente vê um primeiro tempo ridículo do Vasco da Gama, assim como foi contra o Fortaleza, só que lá deu sorte, teve milagres do Léo Jardim, a trave ajudou, e hoje a trave também ajudou para não tomar uma goleada no primeiro tempo, né? Então acho que, cara, não é possível isso. O volume de jogo do Atlético Paranaense jogando em casa é gigantesco, principalmente no início do jogo. Por isso que eu perguntei o porquê de apenas 2 zagueiros, com a entrada do Hugo Moura. Será que era porque era obrigatório a compra? Isso me leva a crer que quem faz esses acordos tem algum benefício. Não é possível, gente, porque era muito natural que o Vasco repetisse uma formação com 3 zagueiros. E o Vasco melhorou quando isso aconteceu, parece, claro, mais fechadinho. O Atlético também diminuiu o seu ritmo, porque vem de uma maratona de jogos cansativos e de resultados ruins, né? Os 2 últimos foi uma derrota para o Ipiranga de Erechim, um empate contra o Juventude fora, uma derrota na Libertadores. Então, assim, o Atlético também estava assustado quando o Vasco melhorou. Mas isso não justifica a equipe do Vasco entrar com uma formação normal, né? Num 4-3-3, e com jogadores fora de forma, com a expulsão, enfim, sei lá. Eu vou tentar me apegar ao momento bom, né? O momento bom foi o segundo tempo, o Vasco fechadinho, mesmo sem muita alternativa, explorava bem alguns contra-ataques, chegou até a marcar com o Verratti, mas em condição de impedimento, mas o segundo tempo deu alguma esperança de que o Vasco pode ter melhores resultados, principalmente porque no próximo jogo, não sei se vai estar o calorão que está fazendo aqui na cidade do Rio de Janeiro, mas até porque o time que o Vasco vai encarar, o Vitória da Bahia, ele está acostumado com o calor também, né? Não será um problema para ambos. Mas o adversário é um adversário que está pior do que o Vasco na tabela de classificação. Então dá para acreditar que o Vasco pode conquistar um resultado melhor.
eu até vou colocar aqui para vocês também, porque eu achei muito interessante um tweet, né, Edmundo, do Pedrosa, que já participou aqui, é um excelente jornalista, né? E, cara, eu achei muito interessante, porque ele coloca o seguinte, ó. Cadê ela? Vou colocar aqui para vocês darem uma olhada junto, ó. Eu achei muito interessante esse tweet dele. É o caso do Vasco, é para ser exemplo no capítulo o que não deve fazer ao administrar um clube. Aí ele bota os tópicos. Mais de 150 milhões de reais em compra de jogadores de 23, brigou para não cair até o último jogo. Formou um time com uma espinha dorsal em 23, né, segundo semestre, era só preencher as lacunas e saídas naturais. Mais de 120 milhões de reais de compra de jogadores em 24, vai brigar para não cair de novo, formou um time pior que de 2023, não tem o técnico, não tem patrocínio master, não tem programa decente de sócio-torcedor, mas pelo menos o Vasco SAF está atacando a dívida e tornando o clube autossustentável, né? Não. O balanço do clube mostra que o time está longe de andar com as próprias pernas. Adivinha por quê? Porque ninguém entende nada sobre futebol dentro do Vasco. Ninguém. Cara, eu achei um tweet forte do Pedrosa, mas muito coerente, Edmundo, né? Você concorda com ele? 100% coerente, muito lúcido. O Pedrosa é um dos melhores jornalistas, né? Me parecia que ele estava inclinado a apoiar a SAF do Vasco, né? Principalmente em alguns momentos, em algumas declarações. Mas ele me parece ser neutro nessa discussão e está falando a mais pura verdade, coisas que nós vínhamos falando aqui desde o início Você foi o primeiro, eu acho. da entrada desses americanos aí, ou dessa SAF no Clube de Regatas Vasco da Gama. O principal de um clube de futebol, gente, é ganhar títulos. Isso os clubes no Brasil, pelo menos no Brasil, são sem fins lucrativos. Então, se você não tem que ter lucro financeiro, você precisa ganhar títulos. As administrações foram ruins, levaram o Vasco ao caos, a 700 milhões de dívidas impagáveis nesse momento. E aí veio uma empresa que disse, né, que enganou o torcedor vascaíno, dizendo que pagaria todas as dívidas, que a compra seria de 1 bi 400, 700 para pagar a dívida e 700 milhões para investimento em futebol. As duas coisas são mentirosas, porque nessas duas janelas, ou 3 janelas, o Vasco mais vendeu do que comprou. Quando você fala que você investiu 100 milhões e esquece de dizer que você faturou 190, é porque você quer só mostrar o seu lado positivo. E as contratações foram muito ruins e muito duvidosas, muito duvidosas. Estranho, Muito né? duvidosas, muito duvidosas. Você ter a obrigação de comprar um atleta depois de 4 partidas, isso é para enganar bobo. Como eu não sou bobo, né? Para mim, ninguém vai dizer que não tem coisa errada aí, não tem angu nesse caroço. E lembrando que são 4 jogos, né? Não precisa nem jogar. Só 4 jogos relacionados. O jogador foi relacionado 4 jogos, é obrigação de compra. É mais absurdo ainda. 4 jogos só de você jogar, entrar em campo, já é ridículo. Você fala, não, já compra logo, né? É mais fácil você jogar, comprar de uma vez o atleta, tá? Que, aliás, é um dos principais. Eu vou colocar até superchat aqui, muita gente conosco. Peço mais uma vez like, inscrição no canal. Hugo Moura, o Tovo Cabral mandou o Hugo Moura por mim, não pegava nem a camisa do treino mais. Assim, eu vou falar uma coisa, a hora que aconteceu a expulsão, eu tava até conversando com o Cláudio, cara. O Cláudio é um cara sensacional, e eu sempre troco ideia de Vasco com ele no WhatsApp durante as partidas, e eu tava com a cabeça quente, eu falei a mesma coisa pra ele, eu falei, cara, tem que já manda embora já o cara, já dispensa ele, tchau, obrigado, mas eu sei que não é assim, mas agora, Edmundo, o que ele fez, cara, não só o errar todo mundo erra, beleza, ele pegou, tocou a bola, recuou a bola de uma forma ridícula, e aí, cara, ele escolhe fazer aquela falta que era óbvia a expulsão dele. Não era melhor ele deixar 1 contra 1 o Léo Jardim, mesmo que o Vasco tomasse o gol, mas, cara, ficaria com 11 contra 11 a partida inteira e teria um pouquinho mais chance, né, cara?
Errou muito o Hugo Moura, né, nos 15 minutos do primeiro tempo, né? Eu não sei se 11 contra 11, porque eu acho que era pior quando tinha 11 contra 11. Eu não sei se no 11 contra 11 o Vasco ia ter um resultado melhor. Mas eu acho que dava para acreditar no goleiro, dava para acreditar que o Vasco poderia virar tendo 11 jogadores em campo, né? Mas eu confesso que eu não entendo o porquê da mudança. Se deu certo na última quarta-feira, tudo bem que era jogo eliminatório, um jogo de Copa do Brasil. Eu não entendo as decisões. Agora, o que eu gosto é que o Vasco tem atitude, né? Mesmo perdendo, o Vasco se defendeu bem, foi para cima e quase conseguiu um resultado de empate, que mesmo assim seria ruim, não tiraria o Vasco da zona de rebaixamento. Então, você tem que jogar com mais coragem e ter mais goleadores, ter mais jogadores que pudessem ser decisivos. Mais uma vez, não faltou vontade, não faltou disposição, mas faltou gol, porque o Vasco não tem goleadores, não tem jogadores especialistas em fazer o gol. Exato, aliás, o David até se esforçou bastante, mas o que chutou mal o David, ó, o Vasco e História mandou superchat, é por isso que os filhos dos vascaínos só estão torcendo para times da Europa, para ver esse elenco lixo e sem perspectiva de futuro fica difícil. Aí o Wilson manda, que planejamento de M aqui, que raiva manda ele. Se não fosse um Mulambo fazer média com o Sogrão, o jogo seria outro. Tá falando por conta do Hugo Moura. O Cuca é sogro do Hugo Moura, né, Edmundo? Ele é casado com a filha do Cuca, o Hugo Moura. Mas, cara, não acredito nisso, não. Ele saiu, inclusive, muito bravo ali, etc. Só que fez uma bobagem absurda, né? Absurda. O David Malta, próximo são Vitória, Flamengo e Palmeiras. O que esperar se ainda estivermos sem técnico? O que esperar, Edmundo? Vitória. Tem que ser vitória pro Vasco, né, cara? Porque se não for contra o Vitória, vai ser contra quem? Agora, amigos vascaínos, não me interpretem mal, mas o Vasco não joga mais o Campeonato Brasileiro. O Vasco joga o campeonato para ser o melhor entre 5, 6, 7 times. O que eu quero dizer com isso? Ficar fora da zona de rebaixamento ao término do campeonato. E, para isso, o primeiro confronto direto, o Vasco já perdeu, que foi contra o Criciúma, e agora ele tem o segundo confronto direto, que é contra o Vitória. Então, tem que ganhar de qualquer jeito. De qualquer jeito. É triste dizer que, mais uma vez, o Vasco vai lutar para não cair, mas é a realidade, porque não temos jogadores para sonhar com coisas maiores. Isso aí, minha rapaziada vascaína, né? Mais uma decepção, mais uma derrota no Campeonato Brasileiro, né? A gente sabia que era uma partida muito difícil, né? Para o Vasco sair vitorioso, né? Mas um empate estaria de bom tamanho. Essa partida, né? Contra o difícil de ganhar dentro da arena, né? Atlético Paranaense. O Vasco chegou até a empatar, mas estava impedido. Essa situação do Hugo Moura, eu acho que arrebentou a equipe, né? Logo no início do primeiro tempo, ter sido expulso, ali acabou com as chances, né, que o Vasco poderia ter de empatar a partida, né? O Atlético Paranaense começou muito em cima, né? Com o Léo Jardim fazendo defesa, bola na trave, chute para fora, né? Depois o jogo deu uma equilibrada e os caras fizeram 1-0. Aí o Vasco no primeiro tempo mal, no segundo tempo o Vasco até deu uma melhorada, mesmo com um jogador a menos. O Vasco estava aguerrido, mas perde mais uma vez, né? E soma 4 derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro. Agora o Vasco tem pela frente uma sequência aí um pouco complicada, né?
recebe o Vitória dentro de São Januário, depois pega Palmeiras e Flamengo, né? Dois adversários fortíssimos, né? E a torcida, né, já fica, né, com o coração aflito, né? Porque sejamos sinceros, né? Enfrentar os dois clubes nesse momento agora é meio complicado, né? Eu espero que sejam aquilo que o Vasco precisa, né, no momento, para poder os jogadores tomarem uma tendência, jogar com mais raça e o Vasco sair vitorioso nesses jogos que possivelmente são os difíceis, né, no momento, e o Vasco sair com a vitória. Então deixa aí sua opinião nos comentários, ative a notificação também, não esquece de deixar like e se inscrever no canal, né, que é muito importante aí pra gente. Valeu!